A Segunda Guerra Mundial, bom, foi muito mais do que só uma sequência de batalhas. A gente está falando de um verdadeiro cataclismo global que envolveu mais de 30 países, custou milhões de vidas e, no fim das contas, redesenhou completamente o mapa do mundo e o rumo da história da humanidade. Olá! Nessa nossa análise, que é toda baseada em fontes históricas, a gente vai mergulhar nas causas, nos eventos mais importantes e nas consequências que esse conflito devastador deixou. Vamos entender juntos como tudo isso aconteceu. Para entender a guerra, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para os anos 30. Foi uma década bem complicada, sabe? Crise econômica, muita instabilidade política e, o principal, o surgimento de ideologias bem tóxicas que acabaram preparando o terreno para essa violência em escala mundial. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a ideia de Lebensraum não era só sobre conquistar território. Era, na verdade, a manifestação de uma ideologia racial que enxergava a Europa Oriental como um lugar a ser dominado e germanizado. E essa busca por espaço vital, junto com o nacionalismo militarista da Itália fascista e do Japão imperial, foi o combustível para uma década de agressões que só foram crescendo. A progressão aqui é bem clara e sinceramente alarmante. Cada uma dessas ações foi como um teste para a comunidade internacional, que na maior parte das vezes não respondeu. Essa inércia das potências do Ocidente só serviu para encorajar os futuros países do eixo a irem cada vez mais longe. Vamos avançar um pouco para ver como essa agressão que era regional acabou de fato incendiando o continente europeu e, bem rápido, se espalhou pelo mundo todo. Pois é, tudo começou com uma mentira. O tal incidente de Gleiwitz foi a desculpa, o pretexto que o Hitler precisava. A invasão que veio logo depois, usando a tática da Guerra Relâmpago, a famosa Blitzkrieg, aquele ataque super rápido e coordenado de tanques e aviões, foi brutalmente eficaz. E foi ali que a guerra na Europa começou oficialmente. Depois de passar como um rolo compressor pela Europa Ocidental, o avanço alemão foi finalmente parado, mas nos céus do sul da Inglaterra. A defesa da Força Aérea Real, a RAF, foi um ponto de virada fundamental. Ela impediu uma invasão alemã do Reino Unido e mostrou para todo mundo que a máquina de guerra de Hitler não era invencível. E é aqui que o conflito explode de vez e se torna uma verdadeira guerra mundial. A invasão da União Soviética abriu uma frente de batalha gigantesca e brutal no leste. 6 meses depois, o ataque a Pearl Harbor trouxe os Estados Unidos para a guerra, transformando o que eram conflitos regionais numa luta global, toda interligada. A escala dessa guerra exigiu uma mobilização total das sociedades. Isso significava que a linha que separava combatentes de civis ficou perigosamente borrada. A guerra passou a ser travada não só nos campos de batalha, mas também nas fábricas, nos campos e dentro das cidades. Essa mobilização toda transformou radicalmente os papéis sociais. As fontes descrevem como as mulheres se tornaram uma força indispensável no esforço de guerra. Elas não estavam só apoiando, não, elas estavam participando ativamente. As mulheres soviéticas, por exemplo, chegaram a lutar lado a lado com os homens na linha de frente. Lá nos Estados Unidos, a mobilização da economia foi uma coisa espantosa. O país se transformou no que ficou conhecido como o arsenal da democracia, produzindo uma quantidade absurda de armas, veículos e suprimentos que foram, sem dúvida, cruciais para a vitória dos aliados no mundo todo. Só que essa mobilização total também tinha um lado terrivelmente sombrio. Enquanto as nações mobilizavam suas indústrias para vencer a guerra, o regime nazista levou esse conceito de guerra total a um extremo ideológico. Para eles, a guerra não era só por território, era uma cruzada racista. E isso levou a um nível de brutalidade que a gente nunca tinha visto antes. Olhem bem para estes números. A diferença na taxa de mortalidade entre os prisioneiros de guerra soviéticos e os ocidentais é chocante. Fontes históricas mostram que isso não foi por acaso. Foi uma política deliberada, sabe? Uma política de maus tratos e extermínio baseada na ideologia nazista que via os povos eslavos como sub-humanos. E no centro de toda essa escuridão estava o Holocausto. É fundamental entender que ele não foi um efeito colateral da guerra, mas sim um objetivo central do regime nazista. 6 milhões de judeus foram metodicamente assassinados, junto com milhões de outras vítimas. Ciganos, homossexuais, opositores políticos. Foi um ato de genocídio industrializado que mancha a consciência da humanidade. Apesar de todo esse horror, a maré da guerra começou a virar. Entre 1942 e 1943, 2 batalhas gigantescas, uma nas estepes congeladas da Rússia e outra nas águas quentes do Pacífico, mudaram o rumo do conflito de forma decisiva.
Essa citação, tirada do diário de um soldado alemão, captura o horror absoluto da Batalha de Stalingrado. Foi uma luta brutal, travada casa por casa, rua por rua, em condições subhumanas. Os combates foram de uma ferocidade que a gente mal consegue imaginar. O ponto-chave foi a rendição do 6º Exército Alemão. Foi uma derrota catastrófica para Hitler, tanto do ponto de vista militar quanto psicológico. A partir de Stalingrado, o Exército Vermelho começou a empurrar os alemães implacavelmente de volta, até Berlim. A milhares de quilômetros dali, no Pacífico, outra batalha decisiva estava acontecendo. Em Midway, a Marinha dos Estados Unidos, usando informações cruciais de inteligência, conseguiu armar uma emboscada para a frota japonesa e afundou 4 dos seus porta-aviões. Essa perda praticamente aleijou a Marinha japonesa e permitiu que os Estados Unidos partissem para a ofensiva. Com maré virada, o fim da guerra era uma questão de tempo, mas o custo ainda seria imenso. Vamos agora dar uma olhada nas consequências devastadoras e na nova ordem global que nasceu das cinzas desse conflito. É um número que a gente mal consegue compreender. Mais de 60 milhões de pessoas perderam a vida. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros e continentes inteiros ficaram em ruínas. A escala da perda humana e da destruição foi algo sem precedentes. Para reconstruir a Europa, e um ponto importante para conter a influência da União Soviética, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall. Foi um programa de ajuda econômico gigantesco que injetou bilhões de dólares para reerguer as economias arrasadas da Europa Ocidental. O mundo do pós-guerra era um lugar radicalmente diferente. Novas instituições surgiram, como a ONU. Novas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, entraram numa rivalidade ideológica que definiria a política global por décadas. E, claro, a humanidade passou a viver sob a sombra da aniquilação nuclear. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, né? As alianças que existem hoje, as instituições que governam as relações internacionais, até as memórias que a gente carrega, tudo isso é profundamente influenciado por esse conflito monumental. Então, refletir sobre o legado dele não é só um exercício de história, sabe? É, na verdade, uma necessidade para a gente entender o mundo em que vivemos hoje.